play this record as frequently as possible. E agora, será que vai? Ah, acho que já começou. Muito obrigado pelas palmas, rapaziada. Muito obrigado. É mais um dia aí. Agora é dia 13/6, quando eu tô gravando isso. Eu não sei quando vai sair. Imagino que amanhã, dia 14, ou ainda hoje. Não sei ainda. Terei que ver que horas eu consigo postar isso depois de editar e tudo mais. Até porque eu tenho umas outras coisas pra fazer. Mas hoje é dia 13, agora são 11h42 da manhã. Eu acordei mais cedo hoje. Eu lembro que da outra vez eu comentei o fato de ser 1h da tarde, né? Quando eu tava gravando, alguma coisa assim. Dessa vez eu acordei mais cedo. Acordei um pouco mais cedo e pretendo continuar acordando mais cedo. Não porque eu comecei a trabalhar. Ainda não tive resposta daquele trampo que eu falei no último vídeo, ou no último áudio. Aí que tá, né? O último programa. Eu não sei, porque não é bem um vídeo, né? Não tem conteúdo no vídeo. É só uma imagem repetindo em loop. Que é a ideia do loop, né? Repetir. Foi meio que eufemismo falar isso. De qualquer forma, eu pretendo acordar um pouco mais cedo, porque eu tô tendo que dormir um pouco mais cedo esses dias. Vamos pros próximos dias aí. Mas agora são 11h43, fazem 23 graus em São Paulo. Poderia ter aquela música do Mano Brown, né? Do Racionais, aquele do Pegue seu bobojaco, porque fazem 10 graus. Pegue seu bobojaco e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. Mas agora são 23 graus. Apesar de que eu acho que tá mais quente do que isso, porque eu tô com a janela aberta aqui e tá um puta sol, cara. O dia tá até bonito. E aí eu tenho a sensação de que tá bem mais quente do que 23 graus na real. De qualquer forma, hoje é quinta-feira e vamos bater um papo aí, mano. Eu tava pensando em falar sobre falta de atenção, cara. Tá rolando umas paradas que eu tava reparando. E isso normalmente diria-se que é coisa de jovem. Ah, o jovem. Não, mas pelo que eu tô vendo, isso é meio geral, assim. As pessoas tendem a ter pouca atenção nas coisas que elas estão fazendo. E eu acho que isso é meio que inevitável, assim. Parece que vai acabar sendo um novo normal. Só que é engraçado porque da mesma medida que as pessoas vão ficando cada vez mais desatentas e leia, quando eu digo pessoas estão ficando desatentas, eu tô falando isso da famosa Unicu, né? Eu não tenho dados, apesar de que parece haver dados. Eu deveria ter pesquisado isso, né? Pra apresentar dados agora. Realmente. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é eu expor pensamentos. Então, eu acho que se eu... Pensamentos, né? Olha o meu nariz de novo travando. A ideia é eu expor aquilo que tá na minha cabeça e isso sair de alguma forma que faça sentido ou que me ajude a pensar melhor. Então, eu não deveria, na verdade, ir atrás de dados. De qualquer forma, eu acho que conforme essas pessoas têm ficado mais desatentas, e pelo menos no meu círculo próximo isso parece ser em todas as idades, desde a faixa etária dos 10, 12 até os 50, eu vejo gente assim, que tipo, se fecha daquele mundinho. E é isso que eu quero dizer quando eu falo sobre estar desatento. É porque se você pega você mesmo, o indivíduo, andando na rua,
o ideal seria que todos estivessem de olho em meio que tudo que tá acontecendo em volta. Isso simplesmente não é possível. Então, eu vou atravessar uma rua, a ideia é eu olho para os dois lados, vejo se não tem algum maluco, fico de olho em pessoas que pareçam esquisitas, fico de olho se tem buraco no chão, fico de olho no clima, porque se chover eu tenho que sair com um guarda-chuva, se tiver com cara de que vai esfriar eu tenho que sair com uma blusa. Então você tem que estar sempre atento quando você vai fazer as coisas. E eu percebo uma tendência um pouco maior, e isso sim é um pouco mais da galera mais nova, a não ter essa atenção. Ou ter uma atenção demais em algumas coisas. Tipo, eu vou dar um exemplo idiota. A minha irmã, ela tem a mania de quando ela chega na escola, ela contar como foi o dia, o que aconteceu. Tá, porra, agora bateu um ventão aqui, hein? Sabe o que saiu isso no áudio? Porra, balançou tudo aqui. Ela tem a mania de chegar na escola e contar as fofocas do dia da escola, né? O que ela fez com as amigas, como é que foi o dia, o que ela teve de aula, aquela coisa da criança, né? Que chega ali, apesar de ela não ser mais uma criança, né? Ela já é uma aborrecente. Colé, gente, é brincadeira. Colé. Mas ela chega com isso. Só que quando esse assunto que ela tá contando é alguma parada dela, além dela conseguir manter o foco no que ela tá dizendo, e isso ser um problema de foco que eu falo de atenção, porque ela não consegue prestar atenção no entorno do que tá acontecendo. Então ela chega e quer contar as coisas e ela não tá nem aí se você tá falando, se você não tá falando, se tem alguém, se não tem, ela sai falando. E quando ela vê, ela já falou, já passou. E às vezes você precisa chamar a atenção dela pra, estamos conversando, estamos fazendo isso e tal, que ela simplesmente não percebe. Além disso, eu notei que de um tempo pra cá, não só ela, como aparentemente as amigas dela também e as pessoas da escola dela, pelo que ela fala, parecem não conseguir expressar muito bem o que elas querem dizer. E isso significa o quê? Significa que a comunicação dela é ruim? Não, eu não acho. Eu verdadeiramente não acho. Ela se comunica bem até. Mas me parece que, por conta do estilo de vida que ela leva, e isso cai muito na ideia de vídeos curtos nas redes sociais, ali um monte de informação acontecendo o tempo inteiro, os papos com as amigas na escola também, aquela coisa de muita informação rolando, muito assunto rolando, muita coisa rolando e tudo ao mesmo tempo, toda hora. Eu noto que ela tá cada vez mais difícil para ela conseguir fazer coisas que demandem um tempo maior de atenção. E aí muitas vezes a galera acha que isso pode ser algum tipo de problema psicossomático ou psicológico, enfim, como, sei lá, transtorno de déficit de atenção, o famoso TDA, né, com hiperatividade, que o pessoal chama que é o TDAH. Eu tenho a sensação de que talvez as pessoas confundam muito as coisas, porque no caso dela, ela não é assim desde antes dos 12. Isso não atrapalha ela na vida em muitos aspectos. Por exemplo, não é como se isso fosse um problema em tudo que ela vai fazer. Não, isso é um problema no que normalmente ela vai fazer, que não é algo que ela tá tão interessada assim em fazer no dia a dia e tal. E obviamente isso tem muito a ver também, isso fica muito aparente quando ela tá nervosa, mas é porque estar nervoso também, né, faz isso com qualquer um. Mas o grande ponto é que eu percebi isso porque ela foi fazer a tal da prova da ETEC. E mesmo ela fazendo simulados antes, mesmo ela indo bem, mesmo ela tendo uma boa capacitação, digamos assim,
Pra fazer a prova, ela foi fazer de teste, né? A prova, ela só precisa fazer mesmo ano que vem. Ela bombou, ela foi muito boa na prova. Única e exclusivamente pelo nervosismo e pela falta de atenção. E é justamente o fato dela não conseguir manter esse foco por muito mais tempo que é o grande problema. E aí eu fiquei pensando, cara, provavelmente a gente aqui em casa, eu, minha mãe e tal, fizemos alguma besteira, né? A gente não guiou ela, talvez, pelo caminho certo, para que ela não passe por essas coisas. Só que em contrapartida, eu vejo que isso é muito fruto do meio em que ela vive, com as amigas, os colegas, e das redes sociais como tudo, TikTok, Instagram e tal, que é tudo ali, videozinhos curtos e tal. Só que aí você pensa, pô, se você diminuir o tempo de tela dela, talvez isso ajude. Realmente. Mas em contrapartida, se você diminuir o tempo de tela dela, ela também não tem contato com os amigos da escola, porque os amigos da escola são quem ela conversa nas redes, com quem ela troca videozinhos curtos, com quem ela bate papo. Agora deu caralho mesmo, viu? E também tem coisas que a própria escola faz com que ela tenha que usar as telas, então às vezes ela precisa fazer alguma pesquisa, alguma coisa. E aí eu tava pensando que isso é caminho sem volta, então, porque se não tem como ela se relacionar socialmente falando sem redes, porque no meio dela não dá, eu sei que isso em outros meios dá, mas no meio dela não dá. Se não dá pra ela se relacionar com outras pessoas sem ser nas redes, e se não dá pra ela ficar sem redes, ou melhor, não dá pra ela ficar sem redes porque senão ela não se relaciona, e não dá pra ela ficar nas redes porque isso faz mal pra essa atenção dela, a gente entra num consenso de que não tem jeito. E aí, o que poderia ser feito pra melhorar isso? E o grande lance é que eu tô falando dela porque é mais fácil, afinal de contas ela é só uma criança e tudo mais, mas isso tem acontecido com as pessoas da minha idade e mais velhas do que eu. E um grande exemplo disso é talvez o lance que eu falei no último episódio, o nervosismo na hora de falar das coisas e comentar sobre alguns assuntos, ou fazer a entrevista de emprego, ou a prova de TEC, como eu falei dela agora, ou o exame da faculdade. E veja, ansiedade e nervosismo é uma parada que você, pelo que eu sei, você precisa ter, porque é um bom indicativo, na verdade. Você não pode, como eu posso dizer, você não pode eliminar isso da sua vida, porque é isso que vai dar gás, digamos assim, para algumas outras coisas, né? Cara, meu nariz tá foda hoje, eu fico entupindo. E aí, como que você faz isso? Tá ligado? Tipo, como que tu sai dessa sinuca de bico entre tentar diminuir essa exposição, levar ela para um lado e, tipo, algumas pessoas podem falar, mas aí é conversar e tal, mas na prática não conversar só não adianta, porque é o que ela tá vivendo. Então, por mais que você aponte, você vai ser o chato mais velho que tá pegando no pé, como pra mim, quando minha mãe falava comigo, ela era chata mais velha, tá pegando no pé, e como acontece com todo mundo. Então eu sinto que não tem mais volta dessa questão de falta de comunicação a longo prazo. Eu acho que isso não vai mudar nem da geração dela, nem das próximas. E isso afeta as mais velhas, porque da mesma forma como a criança, o adolescente, ou o jovem, queira chamar como você quiser, precisa das redes para se enturmar com aqueles que estão à sua volta e porque é o que é bacana. Só que
isso que era uma característica do jovem, eu vejo que tá se espalhando pra todo mundo. Pô, ei, Pra todas calma as lá. idades. Não, Retira meu boa noite. Não. Você não gostou. não. Também não é bagunçado, não. Você vai ter gente que tá sendo comprada pela ideia e tá se deixando levar não só por essas mudanças de pensamento muito rápidas, mas também pela falta de atenção e pela falta de tudo que esse conteúdo rápido que a gente consome e essa ausência de pensamento a longo prazo, como, por exemplo, o Twitter, que você vai lá e você tem um limite de caracteres e são mensagens rápidas e tudo ali acontecendo ao mesmo tempo e um monte de gente falando sobre. E aí você tem a sensação de que tá rolando o mundo inteiro e você olha pra fora e tá tudo parado, devagar, e você fica, ué, o que tá rolando? Você tá desempregado. Todo esse ambiente faz com que você meio que siga pra esse caminho. Então, até que ponto nós estamos aqui diagnosticando pessoas com transtornos e mais transtornos e crise de ansiedade e tal, e até que ponto de fato há um diagnóstico a ser feito? E veja, eu não estou falando sobre as pessoas que de fato precisam disso, eu não estou falando das pessoas que sem o remedão, o famoso remedinho, não conseguem viver ou não conseguem levantar da cama. Não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando das pessoas que I take a pill for everything, you know? Tipo, eu tomo uma pílula para qualquer coisa. Eu acordei meio mal, tomo estimulante. Aí tô sem fome, tomo um negócio, não sei o quê. Quantas dessas pessoas também são diagnosticadas com todos os... Ah, mas eu tenho todos os tipos de condições do mundo e... Na verdade, talvez fosse só uma ausência desse lado mais take it easy, sabe? Tipo, será que essas pessoas que hoje talvez tenham, ou até que desenvolveram ao longo do tempo, agravaram, né? Porque eu não sei dizer, e eu realmente não sei, eu não sei como que é isso em dados, eu não sei se a depressão, por exemplo, é uma parada que você nasce com isso e aí você ela fica aparente, né, ao longo da sua vida, ou igual é o caso do TDAH, né, porque é uma disfunção do cérebro, até onde eu sei. Eu não sei se isso funciona para depressão ou se você também desenvolve ela, mas quem me garante que grande parte desses diagnósticos não são também único e exclusivamente reflexo de um ambiente em que as pessoas são estimuladas a estar sempre ansiosas. E aí, quando se deparam com a vida em que é tudo muito mais lento do que elas estavam acostumadas a ser, talvez elas sofram por antecedência em algo que não deveriam. Então, eu não sei em que momento essa linha é ultrapassada, entendeu? Quando deixa de ser só a sua cabeça te limitando, entre aspas, a sua cabeça te ferrando porque ela tá habituada com tudo sendo muito rápido e troca de assunto e troca disso, e aí você não consegue focar e não consegue se manter. E eu não sei o que é isso, o que é sua sem vergonha e sua preguiça, e o que são pessoas que de fato têm condições que impedem ela. Caralho, é! Boa, E eu não vejo ninguém falando disso seriamente, eu vejo pessoas discutindo sobre. E as pessoas que tentam falar disso seriamente normalmente são pessoas que são julgadas, que são apontadas como caras que têm interesse em algo específico, como, sei lá, ganhar dinheiro prescrevendo remédios e tratamentos e afins, ou caras que são completamente fora do meio acadêmico, como se para você falar sobre qualquer coisa você precisasse ser formado e tal. E eu, veja, não estou dizendo aqui que todo mundo deveria falar sobre tudo e na verdade as pessoas deveriam falar sobre tudo, mas eu não acho que isso significa que as pessoas deveriam tomar atitude sobre tudo. Não é porque eu acho que você pode criticar
a medicina do mundo que eu acho que você tem chance de ser médico. Só porque você critica a medicina do mundo. Então você vai ter que estudar para isso. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Uma opinião, eu acho que todo mundo pode ter. Mas a questão é que eu não sei dizer se há uma conversa séria, pelo menos não do povão, sacou? É claro que vai ter gente que vai falar assim, mas dentro dos meios acadêmicos e dentro dos centros de pesquisa, nós falamos sobre isso seriamente, né? Há livros sobre isso, há estudos sobre isso, a gente publica papers e tudo mais. Ok, sim, mas eu não sei se isso é falado no povão. E falado, tipo, sem a certeza do que é ou que não é, como eu tô falando aqui agora, sabe? De levantar a discussão saudável. Se você olha as redes, tudo que você percebe, tudo que você vê são pessoas brigando para saber quem é quem sabe mais, quem é o dono da verdade, quem está certo, quem está errado, como se o mundo fosse certos e errados, quando no fim das contas é tudo um grande cinza e um não sei absurdo, porque no fim das contas ninguém sabe. Então, acho que é isso. Acho que era isso que eu queria falar hoje. Eu não sei se as pessoas de fato estão ficando cada vez mais doentes ou se o ambiente está adoecendo as pessoas, porque eu acho que há uma diferença aí. Você nascer mais apático, mais melancólico, não é necessariamente o que a gente vê acontecer hoje. E infelizmente eu não sei se isso é culpa das pessoas também que acreditam ter esses transtornos. Eu acho que essas pessoas não tiveram contato, talvez pelo ambiente, pelos próprios pais, pelos amigos em volta, a esse tipo de pensamento crítico. Então eu também posso estar sendo super elitista aqui e falar, haha, todos têm que estudar. Porque eu não sei. No meu caso, eu acho que a reflexão da forma como eu tô fazendo aqui agora, que é conversar sobre e expor a minha ideia sobre, é o que de fato funciona.